Amigas e amigos, estamos começando mais uma Opinião de Mulher, o espaço de opinião das mulheres do PSD, sempre trazendo uma mulher extraordinária. Hoje, Jacira Vieira de Mello, a querida Jajá. Ela é filósofa, especialista em comunicação social. Ela é, acima de tudo, feminista, diretora do Instituto Patrícia Galvão. Jacira Vieira de Mello, quem é você? Eu sou uma mulher que acredito muito no ser humano e acredito que o ser humano tem muita capacidade de mudar para melhor. Então, o que é o feminismo? O feminismo é a luta pelo direito das mulheres a viver uma vida sem violência e a viver uma vida podendo fazer escolhas. Então, precisamos envolver as mulheres nesse caminho e também os homens. Então, eu acredito muito na humanidade, mas acredito que nós precisamos fazer investimentos. Um deles, muito importante, é fazer investimento no diálogo com as crianças, com meninos e meninas nas escolas, para que haja respeito. E não tem essa, que mulher faz isso, que mulher não faz aquilo, que mulher pode isso, não pode aquilo. Mulher pode tudo, menino pode tudo, garota pode tudo, sempre com muito respeito. Que maravilha! Eu sou testemunha de vários episódios no feminismo. Eu a conheci na década de 80, já lutando por um governo democrático no estado de São Paulo. Como foi sua trajetória no feminismo? Olha, eu conheci o feminismo para valer com minha mãe. Com minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito libertária, muito querendo estar no mundo com felicidade, e conheci um lado obscuro, porque eu conheci o machismo bem severo pelo meu pai. Poxa. Meu pai é um pai muito sério, muito carinhoso, mas na relação com minha mãe ele era e sempre foi muito machista. O lugar de mulher é isso, o meu lugar é aquilo, etc. Então, aprendi lá no dia a dia, gostando de ambos, mas tendo uma visão crítica dessa relação. Você percebeu isso sozinha? Percebi completamente. E, aliás, tivemos um grande desentendimento quando eu tinha uns 10 anos, e ele dizia: essa é a relação com sua mãe, você não tem nada a ver com isso. Fica com a relação que eu tenho com você. Ele era militar, me levava ao quartel, eu andava nos cavalos da cavalaria. Ele sempre me ajudou muito a ter autoestima e confiança. E eu dizia, não, a relação com minha mãe é muito importante e você não é um marido legal. Enfim, com 10 anos? Com uns 10 anos. Bom, e quando eu entrei para a filosofia, fiz vestibular na USP, entrei, vindo lá do Jaçanã, de escola pública, etc. e tal, fomos recepcionados, calouros e calouras, com os professores da filosofia e da sociologia, debatendo feminismo, racismo e homofobia, que na época não era chamada assim, era discriminação com os homossexuais. Naquele momento, eu e junto com outras calouras decidimos criar um grupo feminista na filosofia, que à época demos o nome de 8 de março, porque essa data não era nem comemorada e pouquíssimo conhecida no Brasil. E dali fomos nos enredando, etc. E logo nesse percurso, com um conjunto de outras mulheres, criamos o SOS Mulher em São Paulo, o primeiro grupo feminista que veio trabalhar diretamente com violência contra as mulheres. Eu conheci e acompanhei, só tenho cumprimentos a fazer. E nessa sua carreira, nessa sua longa trilha do feminismo, você chegou ao Instituto Patrícia Galvão. Você é uma das fundadoras do Instituto. Você poderia contar para nós como foi o processo de criação do Instituto? Então, o Instituto, eu vinha de uma experiência, aliás, até muito importante, com a doutora Alda Marco Antônio, que estava à frente do Conselho da Condição Feminina de São Paulo, que foi criado ali no início dos anos 80, dentro do governo Montoro, aliás, um governo à frente do seu tempo, e as mulheres contribuíram muito para que o governo Montoro estivesse à frente do seu tempo, porque o Conselho da Condição Feminina,
que esteve Alda Marco Antônio como presidenta, era, na verdade, uma secretaria de política para as mulheres. É verdade. Mas o governador era feminista. Eu atesto, eu convivi com o governador Montoro e atesto, importante que ele fosse feminista. Raro, hein? Um dos raros homens que eu conheço, que eu posso dizer, feminista. Um homem à frente do seu tempo, vindo como professor da PUC, orientando naquela época já teses importantes em relação ao direito das mulheres. Ele aprovava tudo que nós fazíamos no Conselho. E naquela época, trabalhando, aí sendo uma das pessoas da equipe do Conselho, eu trabalhava muito com comunicação. Fizemos programa de televisão para a TV Cultura, uma série Feminino Plural, a primeira vez que a televisão brasileira teve uma série de programas com esse assunto, com esse tema, né? Com esse assunto. E com aquela seriedade que foi. E fizemos trabalhos com trabalhadoras rurais, uma revista, etc. Então, um congresso de trabalhadoras rurais que fizemos lá em Araraquara. E então eu fui, na verdade, cada vez mais trabalhando com a questão dos direitos das mulheres e comunicação. O Conselho, sem dúvida, foi um momento muito importante de aprendizado e com um apoio significativo no seu olhar de estratégia com comunicação. Isso cresceu muito. Depois fiz todo o trabalho de comunicação com a Rede Feminista de Saúde no Brasil durante quase uma década. Essa rede foi muito importante para se pensar políticas públicas no campo da saúde da mulher, no Ministério da Saúde, em todo o campo, etc. E aí as pessoas diziam, você precisa liderar uma organização feminista de comunicação e não ficar só assessorando na frente de batalha, de batalhas, amassando barro. E aí um grupo de feministas decidimos criar o Instituto Patrícia Galvão há quase 20 anos, e aí a focalização do Instituto está em violência contra as mulheres. Se você procurar no Google violência contra as mulheres, o primeiro título que aparece é Instituto Patrícia Galvão. O que nós fazemos no Instituto? Nós acabamos de lançar um dossiê sobre violência sexual, mas todo ele focado nas pessoas que sofrem violência sexual, para entrar ali e buscar caminhos, informações, recursos, etc. E trabalhamos já com um dossiê de feminicídio, logo que foi promulgada a lei de feminicídio, um dossiê sobre feminicídio, um dossiê sobre violência sexual e, importante, monitoramos a imprensa, como a imprensa cobre o tema de violência sexual. E como é que a imprensa aberta cobre o tema de violência sexual? Violência sexual, Alda Marco Antônio, que começamos lá atrás, com a influência do SOS Mulher, que vocês acompanharam, mulheres que estavam em torno, assessorando o governo Montoro, e foram e disseram, governo Montoro, é preciso abrir uma delegacia especializada em defesa da mulher, em defesa de violência contra as mulheres. Assim, é importante saber que foi o Conselho da Condição Feminina, um conjunto de mulheres que estudava a condição das mulheres no Brasil, que chegaram ao primeiro governo democrático, o governo Montoro, dizendo: queremos um espaço de atenção às mulheres que sofrem violência em todas as delegacias do estado de São Paulo. Verdade. À época, por várias razões, criou-se uma única delegacia funcionando de segunda a sexta, não funcionando à noite. Foi o que nos possibilitaram, entre zero. O que nós queríamos era um espaço reservado dentro de cada delegacia para que a mulher pudesse ser recebida independentemente, não junto com outros criminosos, com ladrões, com traficantes, fosse recebida com respeito, que se fizesse o BO e que se seguisse em frente. Mas o que nós recebemos foi uma delegacia e aceitamos. E fizeram história, porque essa delegacia foi criada e ela tinha... As mulheres passavam, antes de chegar a delegada ou o pessoal de segurança pública,
tinha um atendimento por uma psicóloga e uma assistente social. Aliás, um modelo que o Brasil precisa repensar e repor. Enfim, aquele momento foi um momento muito histórico no Brasil. Para a população, para vocês terem ideia, naquele momento, quando nós criamos aí o SOS, SOS Mulher, atendendo as mulheres que sofrem violência em 1980, nós começamos a ser chamadas pelo Silvio Santos para ir falar do assunto, pela Hebe Camargo, pela Dercy Gonçalves. Foi feito um Globo Repórter. E sabe o que aconteceu? Explodiu esse tema no Brasil, porque no dia seguinte que tinha um programa como esse, tinha 300 mulheres lá na frente. Exigindo ser atendida. E nós não tínhamos a devida condição. E essa experiência da sociedade civil foi inspiradora para uma política pública que foi reivindicada pelas mulheres que estavam em torno, não só do governo Montoro, mas orientaram muito a campanha. Vejam, eu quero dizer aqui para nós, como história, que o Brasil foi o primeiro país no mundo a ter uma política pública de atenção à violência contra as mulheres. Até hoje, em toda a Europa, que tem países que estão mais avançados do que nós, todo o trabalho de atenção à violência contra as mulheres ainda é feito pela sociedade civil e não está tão avançado quanto nós estamos. A sociedade civil não dá conta. Se ela pode receber 10 mulheres, ela não vai receber a 11ª, ainda que esteja muito necessitada. Mas a política pública é diferente. A política pública é obrigada a atender todos que dela precisam. Daí a importância de mulheres eleitas, mulheres legisladoras, mulheres criando esse serviço. Nesse processo histórico, interessante notar o quanto a sociedade civil organizada, no caso o movimento feminista, traz uma demanda, elabora uma demanda e que essa demanda é absorvida pelo governo, pelas pessoas que estão à frente de pastas importantes, como políticas públicas. E São Paulo teve esse momento e eu acredito que nós ainda continuamos no Brasil com essa perspectiva. Nós temos hoje o movimento de mulheres, mas também as mulheres parlamentares conseguindo trazer para o debate de políticas públicas, venha através da legislação ou através de ações de secretarias, de políticas, para um olhar mais atento, não só com os direitos das mulheres no campo de violência contra as mulheres, mas também no direito de ter uma relação de igualdade de gênero. Hoje se fala muito de igualdade de gênero e as pessoas às vezes deturpam essa palavra. Essa palavra quer dizer o quê? Uma igualdade de direitos entre homens e mulheres. E olhando muitíssimo a desigualdade, porque nós só vamos pensar a igualdade entre homens e mulheres olhando e percebendo o quanto é desigual ainda essa relação. Por exemplo, hoje nós temos no Brasil um número fantástico de mulheres formadas pelas melhores universidades do país, que estão trabalhando nas melhores empresas para nós levarmos um enorme impacto. Essas mulheres que trabalham nas grandes empresas e fazem a mesma função, têm o mesmo trabalho, em geral ganham 30% a menos. É proibido na legislação, mas ninguém mexe com isso. E a desculpa é sempre a mesma. A mulher engravida, a mulher tem filho, o filho adoece, quem cuida do filho doente é a mulher. Essa é a desculpa de empresários que contratam mulheres para justificar um salário menor do que o homem. Muitas vezes, eu sou engenheira, quantas vezes eu já vi isso acontecer com colegas? E essa é uma visão atrasada, para dizer o mínimo, porque os países que estão mais avançados economicamente falando, são países que hoje estão trabalhando com licença pós-nascimento de filhos, metade da licença é da mulher, metade da licença é o homem que tira, para a mulher voltar ao mercado de trabalho, não prejudicar a sua carreira e, ao mesmo tempo, ter uma igualdade de responsabilidade. Isto é, os países que estão
mais avançados estão entendendo que é importante a igualdade. E a igualdade não é só importante para a mulher, para a sua carreira profissional, para a sua relação com as crianças, com o crescimento dos filhos, mas é muito importante para que os homens cresçam na sua relação com as mulheres. Cresçam como? Com maior respeito, com maior divisão de tarefas. Eu um dia estava comentando com um sobrinho meu que nasceu o filho pequeno e eu disse, bom, agora vocês precisam dividir melhor as tarefas. Ele disse, não tia, eu ajudo. Eu falei, ajuda o quê? Você mora nessa casa. Como assim ajuda? Tem que dividir de igual para igual, porque sua companheira também trabalha. Vocês dois têm um filho pequeno. Filho pequeno não é só tela. E foi tão interessante que depois de uma semana ele falou, tia, sabe que o banho da noite do Kauai sou eu que dou. E sabe que está me fazendo muito bem isso? Olha que legal. É a humanização. E as grandes empresas de tecnologia, as empresas mais avançadas do mundo, entenderam que quando tem uma mulher na diretoria, isso faz avançar programas. É importante para a empresa. Então, elas já estão criando cotas com a presença, obrigando a presença de mulheres nas executivas mais altas das grandes empresas. Esse é um movimento no mundo democrático que eu acho que não tem volta. Só que, infelizmente, nós vivemos num país que precisa ainda de muita mudança. Imaginar que a cada 6 horas uma mulher no Brasil é assassinada pelo marido ou pelo ex-marido, pelo namorado, pelo ex-namorado, é algo que dói na alma, né, Jacira? É assustador. Nós temos um número de que hoje esse assassinato da mulher por um parceiro ou um ex-parceiro tem um nome, é um feminicídio, e nós temos um outro triste recorde, que é a violência sexual. Uma violência sexual que acontece em números assustadores. A cada ano nós temos tido o maior número de denúncias de violência sexual, isso é positivo, porque a imprensa traz esse tema, as mulheres estão se conscientizando que elas não têm culpa de sofrer violência sexual. Verdade. E nós temos números assustadores também de violência sexual com crianças, que acontece na maioria das vezes dentro da própria família, por um pai, por um avô, por um tio, vizinhos. Então, esse tema tem que ser conversado, não é um tema... Tem que ser aberto, porque é um tema oculto dentro das famílias, silenciado. Jacira, eu soube que o Instituto Patrícia Galvão e o Ibope realizou uma pesquisa recentemente e eu tenho muita curiosidade, gostaria de ver você falar sobre a questão. Mulher vota em mulher ou é lenda que mulher não vota em mulher? Olha, primeiro é lenda que mulher não vota em mulheres. Nós monitoramos as últimas eleições, por exemplo, presidenciais, e se nós olharmos a eleição onde nós tínhamos 2 mulheres em boa posição, com boas condições de concorrer, que foi a eleição onde tínhamos Dilma e Marina Silva. Dilma e Marina Silva tiveram juntas, no primeiro turno, quase 70% dos votos. Como mulher não vota em mulher? Mulher não vota em mulher como mulher? Por que votaram nessas 2 candidatas? Que eram 2 candidatas que estavam com condições de... competitividade, com uma campanha, com condições de televisão, de rádio, eram conhecidas, suas propostas foram vistas e, enquanto mulheres, se posicionaram. E mais, mulher vota em mulher e mulher vota com mais critérios. Nós acompanhamos muito as pesquisas eleitorais e todo mundo diz, a mulher vota, é influenciada pelo voto do marido, da família, isso, aquilo. A mulher vota no último dia. Sabe por que mulher vota? Decide seu voto um dia antes, 2 das eleições, porque as mulheres prestam muito atenção nas políticas públicas. Nós somos as principais usuárias de todos os serviços públicos. Então, as mulheres têm uma visão crítica de serviço público e quer saber o que o candidato e a candidata está oferecendo. E decide, sim, seu voto nos últimos momentos. Agora, o que as pesquisas nos dizem?
E quem nos diz isso são os diretores dos principais institutos de pesquisa. Diz que os homens votam muito mais e optam muito mais pelo seu candidato, assim como optam pelo seu time de futebol. Olhando mais pelo estilo, isso, aquilo, e prestando menos atenção no debate sobre políticas públicas. É isso que nós temos visto. Agora tem algo muito importante, que nós fizemos várias pesquisas nos últimos anos. É que a maioria da população brasileira, tanto homens quanto as mulheres, acreditam que as mulheres teriam que estar nos parlamentos, tanto o parlamento municipal, estadual e federal, 50-50. Se nós somos... Meio a meio, 50% de mulheres, 50% de homens. Se nós somos 52% da população, para que esses espaços legislativos tivessem uma visão da sociedade mais ampla, de políticas públicas mais amplas, teríamos que ter 50% de mulheres. E essa é uma resposta das mulheres e dos homens. Veja como a sociedade está mais avançada. Então, eu acho que muitas mulheres se candidatam e não se elegem porque não tem uma campanha adequada. Porque a campanha dela não chega às mulheres. Porque geralmente são campanhas modestas. Quando a mulher é parente de um ex-deputado, de um ex-prefeito, ou é ex-esposa ou esposa, por que ela vence? Porque aquele conjunto que apoiou seu marido ou ex-marido ou irmão está pronto a ajudá-la. Então, o que nós queremos hoje é aproveitar o momento em que a legislação favorece as campanhas, porque tem recurso, existe um fundo eleitoral que vai ajudar as candidatas mulheres. E o papel do PSD Mulher, das instâncias de mulheres dentro do partido, será fiscalizar o aporte de recurso para as candidaturas femininas. Eu acredito que uma candidata bem divulgada, ela vai receber muito voto de mulher. E precisa ter uma campanha bem estruturada. Nós já temos um sistema que é muito complexo, o candidato, a candidata, por exemplo, a vereadora do estado de São Paulo, vai ter que fazer campanha em várias regiões da cidade. E assim acontece em todo o país. Então, nós precisamos que as mulheres tenham condições muito semelhantes às condições dos homens. E, às vezes, algumas pessoas dizem, mas essa candidata, ela só se elegeu porque ela tinha um pai, um irmão, um tio político. Essa é a história da eleição dos homens, não só no Brasil, no mundo todo. Aliás, é uma tradição, por exemplo, as carreiras de engenheiro, engenheira, médico, médica, os pais e mães terem grande influência. É claro. Então, a carreira de político, a maioria, aliás, se nós olharmos hoje no Congresso Nacional, nós vamos ver que uma parcela muito grande ali está de filhos e netos de políticos. Verdade. E quando a mulher segue esse caminho, parece que ela está furando a fila. Não. Ela tem direito. Ela tem direito e ela vai ser legítima tanto quanto os filhos e os netos que são eleitos filhos de políticos e netos. E acontece algo interessante. Quando ela se junta com outras mulheres no parlamento, ela assume as teses feministas, mesmo que ela não tenha vindo com essas teses. Nós vimos isso na Constituinte, estamos vendo isso em todo o processo depois da ditadura, o processo democrático no Brasil, o que acontece no parlamento em Brasília. As mulheres das mais diferentes classes sociais, dos mais diferentes estados brasileiros, acabam se juntando e todas, com raríssimas exceções, todas defendem as teses das mulheres, o que é muito alegre, muito bom para a gente saber disso. E é bom acentuar, para a gente entender, por exemplo, que no campo democrático, por exemplo, quando estava tramitando a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha levou 1 ano e meio, 2, para ser elaborada na Secretaria de Política para as Mulheres, aliás, liderada pela Nilceia Freire. Quando chega ao Congresso,
é uma das leis que tem a tramitação mais rápida e mais ágil, porque você teve mulheres do campo democrático, que nós precisamos pensar muito disso, parar um pouco de olhar se está lá mais para a esquerda, mais para o centro, mais para a direita. Nós estamos falando de um campo democrático, e o campo democrático não cabe a área... A discriminação. É todo mundo junto. Todo mundo junto. Todo mundo lutando pela mesma causa. E no Congresso nós tivemos isso. A Lei Maria da Penha teve o campo democrático, as mulheres todas assumiram esse projeto de lei e também contaram com os homens. Com os homens? Os homens, porque eram 55, apenas 55 deputadas e mais de 550 deputados no todo, então mais de 500 deputados homens, e eles votaram com a gente. Foi um momento privilegiado do Congresso Nacional. E mesmo depois a questão da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha é considerada uma das leis mais importantes já pensadas no mundo democrático. Isso é uma avaliação da ONU Mulheres. Então, o Brasil avançou muito em políticas públicas, mas precisa avançar muito mais. Avançou mais em legislação do que em políticas públicas, né? Isso. Serviços ainda precisamos implantar. Nada melhor do que conversar aqui com uma gestora que já esteve à frente de secretarias importantes no estado de São Paulo. Eu faço questão de comentar, quando a doutora Alda Marco Antônio foi secretária do Trabalho, fez uma revolução na concepção de Secretaria do Trabalho. Ela foi a secretária do menor, quando essa era uma questão das mais sérias nesse país, e Alda Marco Antônio fez história, ganhou todos os grandes prêmios do mundo, porque essa era uma política pública inaugural, né, no Brasil. Então, Unicef, Sistema ONU, etc. OIT, olhando para o Brasil e dizendo, lá está acontecendo algo. Aponta, estão abrindo caminho. Abrindo caminho. Foi muito bom. Isso faz toda a diferença. Nós precisamos acreditar. Não só acreditar que nós podemos repensar grandes questões no Brasil com recursos, mas ter certeza de que em muitos lugares desse país, quando nós temos mulheres à frente de secretarias, no Congresso, nós também temos avanços. Porque as mulheres têm uma capacidade enorme de trabalho, mas muito grande, Alda, de sensibilizar os homens e de trazê-los. Vem cá, vocês terem que estar junto, porque as mulheres nesse mundo, nesse Brasil, mas no mundo inteiro, elas são filhas de mulheres e de homens. E os homens também precisam construir essa mudança. Já estão construindo, já estão. E você tem um sonho, Jacira? O que você acha que você ainda precisa realizar nesse campo democrático do feminismo? Olha, hoje, em relação às políticas públicas no campo de violência contra as mulheres, estamos seguindo com grandes feitos. O meu sonho é que esse Brasil tenha uma legislação eleitoral mais avançada para que um maior número de mulheres venham ocupar o legislativo e o executivo. Não é possível termos 52% de mulheres nesse país e um número tão pequeno de mulheres nos legislativos. No estado de São Paulo, nós temos vários municípios médios e grandes que sequer têm uma vereadora. Isso é uma vergonha. E não faz jus. Não faz jus, porque, principalmente para pensar a cidade, nós precisamos das mulheres. As mulheres estão na educação, estão na saúde, enquanto servidoras, estão repensando o país. E como você pode ter uma Câmara Legislativa Municipal que não tenha nenhuma mulher, ou que tenha duas. Você acabou de defender a tese do PSD Mulher, por mais mulheres na política. Muito obrigada, Jacira, que maravilha. Muito obrigada, eu que agradeço esse convite. Muito obrigada e parabéns por esse programa e por tudo que o PSD Mulher tem feito. Eu sou testemunha. É um dos partidos
que mais tem avançado no trabalho de pensar as mulheres de um lugar partidário. Isso não é pouca coisa, doutora Alda Marco Antônio. E eu vou falar de doutora, porque a senhora está à frente, de verdade. Obrigada. Eu conheço bastante, eu dialogo com a maioria dos partidos, faço palestra em vários outras agremiações partidárias, e eu quero registrar aqui, o PSD Mulher está à frente. E está à frente pensando questões estratégicas para que as mulheres ocupem um outro espaço, um espaço de direito nas câmaras municipais, nas câmaras, Assembleias Legislativas, Câmara Federal e no Executivo. Muito bem, muito obrigada, Jacira. Obrigada eu. Obrigada, é um prazer.